irmão Padre Júlio, queridos pais, querida equipe de liturgia, canto, acólitos, ministros, leitores, liturgia toda, querido casal Edson e Simone, casal que celebra 25 anos de casamento, queridos romeiros que vieram de tantos lugares, queridos pirapuranos presentes aqui também nesta liturgia, alguns que foram crismados há pouco tempo atrás, há uma semana atrás. Família amada de Deus, sem querer me alongar, mas eu quero partilhar com vocês todos três palavras. A primeira palavra que eu partilho com vocês vem daquela primeira oração que o Padre rezou hoje, que a liturgia nos faz descansar neste 27º domingo do tempo comum. E olha só o que a oração diz: ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e mais do que pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Enfim, queridos irmãos e irmãs, essa primeira oração aqui resume algo muito interessante. No fundo, a oração está dizendo que sempre na nossa vida Deus nos dá mais do que a gente pede, mais do que a gente precisa, e até mesmo mais do que a gente merece. Deus é sempre generoso, grandioso, benigno. Deus, Ele é sempre abundante ao dar a sua graça e ao dar a sua bênção para nós e para a nossa família. Cada vez que eu falo, que eu escuto, que eu medito sobre esta atitude de Deus, que é tão benevolente, que é maior do que o que nós pedimos, do que nós precisamos e do que nós merecemos, eu me lembro de um personagem da Bíblia muito simpático, um baixinho chamado Zaqueu. Zaqueu, ele saiu da casa dele com um desejo, o desejo de ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Aí quando ele saiu da casa dele e foi para a rua atrás de Jesus, ele se deparou com uma multidão de gente que comprimia Jesus, que apertava Jesus. E aí, como ele era baixinho e como tinha muita gente ao lado e ao redor de Jesus, ele não conseguia ver. Aí ele poderia pensar assim: puxa vida, já que eu sou baixinho, já que a natureza não foi tão generosa comigo no tamanho, eu vou voltar para casa. Saí de casa para ver Jesus e não consegui. Ele poderia pensar: vou voltar para casa e desistir do seu desejo. Mas não, ele não voltou para casa. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, no sicômoro, subiu numa árvore para ver Jesus. E aí Zaqueu nos ensina que a gente às vezes sai de casa para realizar algum desejo, para realizar algum sonho, e logo que a gente sai de casa, a gente encontra desafios, dificuldades. Mas Zaqueu nos ensina que diante das dificuldades, eu não volto para casa, eu vou em frente, eu continuo caminhando, eu faço o que tiver ao meu alcance, para que meus sonhos se tornem realidade. Mas eu quero relembrar mais uma vez, ele queria ver Jesus, esse era o desejo dele, ele queria ver Jesus. Num primeiro momento, ele não conseguiu, porque a multidão atrapalhava a visão dele. Aí ele continuou insistindo, ele perseverou, ele se esforçou e subiu na árvore. Depois que ele subiu na árvore, o que ele ganhou de Jesus? Primeiro, o olhar de Jesus. Jesus olhou para ele. Depois, isso mesmo, Jesus falou com ele e falou: desce da árvore, Zaqueu.
Jesus falou com ele queria só ver Jesus. Jesus olhou para ele, Jesus falou com ele, e Jesus disse: eu vou na sua casa hoje. E quando Jesus entrou na casa dele, Jesus deu o maior dos maiores presentes, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu e falou: hoje a salvação entrou nesta casa. Olha que interessante, gente. Zaqueu só queria ver Jesus. Jesus olhou para ele, Jesus falou com ele, Jesus foi na casa dele e Jesus deu a salvação para ele. Hoje a salvação entrou nesta casa, mas ele só queria ver Jesus. E a oração de hoje diz que Deus, no seu imenso amor de Pai, nos dá mais do que a gente pede, mais do que a gente merece e mais do que a gente precisa. Hoje, desde cedo, eu já li diversos bilhetinhos, cartinhas, pedidos, agradecimentos. Li aqui sobre o Cauê, que quarta-feira, dia 9, vai passar por uma cirurgia, não é isso? Ele tem 11 anos, 4 aninhos. Então, nós estamos aqui pedindo para que a cirurgia corra bem, para que tudo corra bem. É um quisto de tireoide, não é isso? Para que isso se resolva bem. E o que eu creio? Esse é o nosso pedido para o Cauê. Deus vai dar mais do que a gente está pedindo. Deus vai dar mais do que o Cauê está precisando. E Deus vai dar mais do que nós merecemos. Diante de cada pedido, Deus dá mais. Deus dá mais. Deus dá muito mais. Queridos irmãos e irmãs, é tão linda a liturgia de hoje, porque na segunda leitura, a palavra de Deus diz que Deus não nos dá o espírito de timidez, mas Deus nos dá o espírito de fortaleza. Em nós há o lado humano e o lado divino. Deus se fez homem para que o homem se assemelhasse cada vez mais a Deus. Mas muitas vezes na nossa vida é o lado humano que fala mais forte, é o espírito de timidez e de medo que fala mais forte dentro de nós. Às vezes a fortaleza que vem de Deus fica meio que desapercebido dentro de nós mesmos. Você precisa parar para pensar e para proclamar que você é uma pessoa forte. Você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa forte, mesmo que às vezes você se sinta enfraquecido, mas não proclame fraqueza na sua vida, proclame fortaleza. Agorinha, ainda há pouco antes da missa, no caminho para aqui, olha, daqui da capela do batismo até a porta central do santuário, eu ouvi uma pessoa que falou para mim: padre, eu estou fraca, padre, eu estou acabada, padre, eu não aguento mais. A mesma pessoa proclamou 3 derrotas na vida dela. Padre, eu estou fraca, uma derrota. Padre, eu estou acabada, 2 derrotas. Padre, eu não aguento mais, 3 derrotas. Em 2 minutos, essa pessoa proclamou 3 derrotas na vida dela. E a palavra de Deus hoje nos diz: o Senhor nos dá um espírito de fortaleza, um espírito de sobriedade, um espírito de amor. Para as 3 derrotas que essa pessoa proclamou para ela, Deus proclama 3 vitórias: espírito de fortaleza, espírito de amor, espírito de sobriedade. Queridos irmãos e irmãs, sigamos o exemplo desse homem chamado Zaqueu, que era pecador, mas ele queria ver Jesus, e ele se esforçou para ver Jesus, e o Senhor reconheceu o esforço dele, e diante do esforço dele, o Senhor olhou para ele, o Senhor falou com ele, o Senhor foi na casa dele, e o Senhor proclamou e ofereceu a salvação na vida dele. Proclame
a salvação para a sua vida, em nome de Jesus. Jamais, jamais diga que a sua vida está perdida. Jamais diga que a sua família está perdida. Jamais diga que a sua vida está acabada, porque não está. Você não é filho da timidez, você é filho da fortaleza. Deus é a sua fortaleza, Deus é a nossa fortaleza, e porque Deus é a nossa fortaleza, é que nós estamos aqui, neste domingo maravilhoso, aos pés do Senhor bom Jesus, renovando a nossa confiança em Deus, e buscando em Deus a esperança para o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes você nem queria falar, mas o desespero acaba falando. Eu sei que você deseja uma vida melhor para você e para a sua família. Eu acredito piamente que você quer de Deus uma vida nova para você. Mas cuidado com o que você fala. E aquilo que o Padre está anunciando aqui não é apenas uma utopia, não é apenas uma ilusão, não é apenas uma lenda, é a mais pura verdade. O Senhor Jesus veio ao mundo para tornar as nossas misérias e as nossas fraquezas numa grande fortaleza. Ele é o rochedo que sustenta a nossa vida. É por isso que hoje Deus diz: não fecheis o vosso coração, mas ouvi o vosso Deus. Ouvir o nosso Deus significa acreditar que é em Deus que se encontra a nossa esperança, e é de Deus que vem a vida nova para você e para a sua família. Meu irmão, minha irmã, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dor, seja qual for o motivo da sua lágrima, pega para você esta palavra de hoje, esta palavra que começa com essa oração, aonde o Senhor dá mais do que a gente pede, mais do que a gente precisa e mais do que a gente merece. Pega para você esta palavra. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Leva para você, leva para a sua vida, leva para a sua casa este espírito de fortaleza que Deus te oferece através desta liturgia. Amanhã é segunda-feira, amanhã é dia de trabalho, amanhã é dia de luta, amanhã é dia de escola, amanhã é dia de levantar cedo, amanhã é dia de enfrentar o trânsito de São Paulo, o metrô, o trem, o carro que você dirige. Amanhã é dia de você voltar para o escritório, para a escola, para a fábrica, para a empresa que você trabalha e encontrar aquela pessoa que está lá tentando puxar o teu tapete, tentando te destruir, falando mal de você, torcendo para que você caia, esperando um vacilo seu para pegar de repente o seu lugar. Amanhã é dia de recomeçar a semana e a vida, e é dia de voltar para o médico, é dia de voltar para o tratamento, é dia de retomar tudo aquilo que você tem que fazer. Pode ser que no caminho o pneu vai furar do seu carro, pode ser que você perca o ônibus, o trem, pode ser que o metrô passe e esteja superlotado e você não consiga entrar. E aí é hora de você lembrar desta missa e falar para você mesmo: Deus me deu um espírito de fortaleza, nada vai me tirar do caminho, nada vai me tirar da busca do meu sonho, nada e ninguém vai roubar do meu coração a certeza de que Deus me deu um espírito de fortaleza. Meu irmão, minha irmã, diante das surpresas ruins da sua vida, diante das lágrimas que você chora, diante das doenças que surgem na sua vida, responda com essa certeza: Deus me deu um espírito de fortaleza. Vamos repetir juntos, bem forte: Deus nos deu um espírito de fortaleza. Só vocês, bem forte: Deus nos deu um espírito de fortaleza. Feche seus olhos um pouquinho, abaixe sua cabeça. Tira, Senhor Jesus, deste coração toda aflição, toda timidez, todo medo. Ontem
Eu conversei com um rapaz que vai ter que fazer uma cirurgia também. E aí eu perguntei para ele: você está com medo? Primeiro ele disse que não, mas depois assumiu que sim. E aí eu falei bem sério para ele: só para eu entender, você está ou não está com medo? Estou, padre. Eu falei: claro, você é humano e nós humanos temos medo, mas Deus transforma o nosso medo em fortaleza, em coragem. Meu irmão, minha irmã, do fundo do seu coração, qual é o seu medo? Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Por que é que você tem perdido horas de sono? Por que é que às vezes você sente que não vale a pena viver? Há uma semana atrás, a irmã de uma amiga minha se suicidou. Pulou do 14º andar de um prédio de São Paulo. Meu irmão, minha irmã, proclame em cada instante da sua vida que Deus é a sua fortaleza, para que você não venha daqui a pouco a atentar contra a sua própria vida, porque a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz: o demônio é como um leão que fica rondando a gente, pronto para nos devorar. Se você não fizer como os apóstolos fizeram, Senhor, aumenta a nossa fé, você vai ficar enfraquecido sim, você vai ficar desanimado sim. Pode ser que você faça uma besteira na sua vida, cometa uma loucura contra você, ou contra alguém, contra uma outra pessoa, contra a vida de alguém. E é por isso, meu irmão, e é por isso, minha irmã, que eu convido você a enfrentar as diversas situações da sua vida com esta palavra: o Senhor me deu o espírito de fortaleza. Vamos dizer que amanhã você chegue lá no seu trabalho e você receba uma péssima notícia. Pode ser até que você chore, como aqui agora tem pessoas que estão chorando nesse santuário, mas mesmo chorando, fale que Deus te deu o espírito de fortaleza, porque Ele deu mesmo. É este o espírito que Deus nos deu, o espírito de fortaleza. Foi o espírito de fortaleza que Deus te deu. Fica com essa certeza no seu coração. Eu vou encerrando por aqui essa homilia, mas eu repito: primeiro, Deus nos dá mais do que a gente pede, mais do que a gente precisa e mais do que a gente merece. Segundo, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza. Terceiro, continue rezando, continue clamando e continue pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, não fuja dos seus sonhos, não desista deles. Mesmo que você encontre dificuldades, como Zaqueu encontrou, suba na árvore, clame a Jesus, peça por socorro, implore a bênção do Senhor na sua vida. Mesmo que situações difíceis surjam na sua vida, proclame na sua vida a fortaleza que vem de Deus. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Meu irmão, minha irmã, olhos fechados, cabeça baixa, e como Zaqueu, nós queremos também subir no mais alto que a gente puder, para também ouvir do Senhor este anúncio: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje o Senhor dá a cura que você tanto pede. Hoje o Senhor levanta o seu coração de toda angústia e de toda tristeza. Hoje, no nome de Jesus, eu proclamo uma vida nova para você e para sua.
Os sinos batem para dizer que a salvação vem de Deus, que a salvação vem do alto. Os sinos batem para nos lembrar que nós somos filhos do céu, que nós somos filhos da luz, que nós somos filhos de Deus. Os sinos batem para nos lembrar que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está conosco na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na derrota e na vitória, em todos os momentos da nossa vida. Os sinos batem porque anunciam que o novo está para acontecer na sua vida, que Deus tem algo novo para te dar, que amanhã não é apenas mais uma segunda-feira, mas é um dia novo que vai começar na sua vida, porque diante das feridas e das dificuldades, você vai dizer: Deus me deu um espírito de fortaleza. Fala para a pessoa que está do teu lado: